Olá, boa noite, Lude. Beleza? Tudo bem? Graças a Deus, tudo beleza, Ah, tudo então tá tranquilo. bom. Então, já estava aqui Aqui- fazendo a chamada aqui, explicando para o pessoal sobre o nosso tema, hipertrofia feminina. Tem muita coisa isso mesmo. boa que a gente pode abordar hoje, né? Pode ir Vamos se lá, vamos lá. apresentando para o pessoal, apesar que a gente já é parceiro de longa data, né? Você já esteve aqui algumas vezes, mas se apresenta, porque vai ter muita gente que vai ver pelo IGTV também depois. Sim, não, beleza. Olha só, primeiro dar uma boa noite aí para a Bíola, Catherine, a Vilma. Obrigado aí pela presença. E, por favor, pessoal, quem puder, coloca os coraçãozinhos aí, envia o aviãozinho de papel para compartilhar para outras pessoas terem acesso aí à live, tá? Bom, então, boa noite. Meu nome é Richardson, eu sou personal trainer, formado desde 2010, sou graduado em educação física, sou formado em educação física e tenho especialização em sistemas de treinamento e musculação. E aí, desde quando eu comecei a atuar na área de educação física, eu já comecei atuando na área de academia, de treinamentos, após ter formado. E então, assim, graças a Deus eu tenho é, alguns alunos aí já de longa data, tenho uma sequência ali legal de várias pessoas. Tem aluno que treina comigo, Lute, não sei se você sabe, tem aluno que treina comigo já faz 10 anos. Gente, que maravilha! E aí o que acontece? Esse aluno, ele treina ainda por cima de segunda a sexta. Ou seja, ele treina 5 vezes por semana comigo. E então, haja criatividade, haja ali durante Uma 10 década. anos para exatamente, para ter ali uma sequência legal, para conseguir ali um estímulo legal também. A Ângela, boa noite, minha aluna Ângela, minha aluna também, essa aluna que acabou de entrar aqui, ela faz 8 anos que ela está comigo. 8 anos Aí, que ela ó, treina comigo, olha só que legal. tem uma Ah, prova viva aí, uma prova social aí, né? Ao vivo com isso nós. mesmo, isso mesmo. A Sônia, boa noite. Obrigado aí pela presença, pessoal. Ai, que bom. Bacana demais, Rick. E a gente tem vários alunos, né, ao longo aí desse tempo que a gente se conhece. A gente tem vários alunos também em comum, alunos seus que fizeram acompanhamento, fazem acompanhamento comigo. E Sim, é muito bom, né? Eu sempre falo que o trabalho em equipe, principalmente com um profissional, né, competente como você, é só sucesso, só alegria, gente. E por isso, né, que a gente está aqui hoje para falar sobre o ganho de massa muscular, né, para as mulheres. Eu aproveitei também, isso. né, a comemoração do Dia das Mulheres de segunda-feira para trazer um tema mais voltado ao público feminino, até porque muitas mulheres, né, Rick, Legal. se queixam de dificuldade de ganhar massa Sim, muscular. E a gente sabe que exatamente. essa dificuldade, ela realmente ela pode existir, né, independente até do biotipo, se essa pessoa tem genética favorável ou não, por questões fisiológicas, por questões hormonais. A gente vai falar um pouco Sim, mais com vocês a respeito. E aí, para exato. introduzir, o Rick, eu quero, para incentivar a galera, boa noite, Magali, boa noite todo mundo, Sônia, Tamires, uma galerinha, Aline, todo mundo que está entrando. Para incentivar as mulheres também ao ganho de massa muscular, né, a trabalhar o ganho de massa muscular, eu quero explicar a importância disso, porque eu sei que tem Perfeito. muita gente, como eu,
que tem esse objetivo, né, já há muito tempo, mas outras nem tanto, ou outras às vezes até chegam em consultório falando assim, não, eu preciso só perder peso mesmo. Só, gente, que quando a gente tem uma massa muscular, né, preservada, ou quando a gente está favorecendo esse ganho, esse aumento da musculatura, isso favorece muito o nosso metabolismo. Então, mesmo você que está com percentual de gordura acima do ideal, isso vai contribuir também para essa perda, né, de gordura. Com certeza. Isso vai tornar o seu metabolismo mais acelerado. E a gente não pode esquecer até de uma questão muito importante, né, que estética que incomoda muito vocês, que é sobre a flacidez. Porque às vezes você fala assim, não, você chega no consultório e fala, ah, não, eu quero só perder peso mesmo. Ai, mas nossa, eu tô com uma flacidez horrível, tá me incomodando. Vai conseguir alcançar o objetivo do emagrecimento. Mas, sem trabalhar essa musculatura da maneira correta, fica tanto muito mais através difícil da alimentação quanto através do treino, tem um risco, mesmo sendo um emagrecimento saudável, a gente tem um grande risco até dessa flacidez aumentar, concorda, Rick? Com certeza. Na verdade, quando você ali não tem um ganho de massa muscular, a tendência sua é você, se você emagrecer, você perder tudo. Você perder tanto gordura, mas também musculatura, se você não faz ali um treinamento específico para ganho de massa muscular. Então, por isso que é muito importante você ter ali a questão da massa magra, né, fazer os exercícios resistidos para que você consiga ali ter um aumento de musculatura, que também vai colaborar com relação à aceleração do seu metabolismo. Você vai a engordar quando você ganha massa magra é muito menor. Muito menor. Exatamente. E assim, a sequência, uma frequência e uma sequência de exercícios, Lud, é fundamental para que a pessoa consiga essa construção dessa massa magra. Porque não adianta a pessoa fazer ali também, tipo, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, porque assim, não vai adiantar. Exatamente. Então, assim, é muito importante que você tenha ali uma sequência, uma frequência, e com isso você vai ter ali muito mais chances de conseguir o ganho de massa magra. Agora, o que acontece? Qual é a frequência melhor para você ganhar massa magra? Qual que é a sequência? Qual? Quanto mais frequência, melhor. Só que, um detalhe, você tem que, vamos supor, se você treina 6 vezes por semana, você tem, é legal você deixar pelo menos um dia de descanso, tá? De recuperação. Porque a recuperação Eu falo muito isso também pro pessoal. Exatamente. A recuperação do músculo é essencial para que você consiga ganhar massa magra. Então, pensando nesse aspecto de descanso, se você treina, por exemplo, 6 vezes por semana, é legal você fazer ali o treinamento de partes diferentes do seu corpo, para que você dê o descanso de uma parte para outra. Enquanto você, por exemplo, faz um dia você faz o treinamento de membros superiores e abdômen. No outro dia você faz exercícios, em vez de ser os mesmos, você vai fazer, por exemplo, paravertebral, região lombar e perna, por exemplo. Tá?
E aí você tem ali uma frequência e uma sequência respeitando esse descanso entre os dias. Às vezes, por exemplo, no outro dia, no terceiro dia, você faz ali um treinamento aeróbico, um HIIT, por exemplo, tá? Sim. Que é o treinamento intervalado de alta intensidade, que também é bem legal para perda de gordura e tal, mas o que acontece? É legal você, enquanto você, mesmo se o seu objetivo for emagrecer, você precisa fazer essa manutenção e às vezes até o ganho de musculatura também para fazer com que o seu metabolismo fique mais acelerado, mas também a questão de você ter uma articulação muito mais saudável, porque a composição, a biomecânica, vamos dizer assim, a biomecânica das mulheres, ela, vamos dizer assim, que ela é complicada, porque assim, a tendência das pessoas, das mulheres, é ter a anatomia natural das mulheres faz com que ela tenha ali uma predisposição a ter dores, por exemplo, no joelho, no quadril. Então, por quê? Faz com que aconteça isso. A pelve é um pouco mais larga do que o homem, normalmente, tá? E o fêmur, por exemplo, o osso fêmur, que é esse principal osso aqui da nossa perna, né, da nossa coxa, ele, nas mulheres, por conta do quadril um pouco mais largo, a tendência é ele ser um pouco mais em diagonal. Ele é mais ou menos assim. E aí, o que acontece? Favorece muito você a ter um valgismo dinâmico, que é... Vou mostrar aqui rapidinho, Lúdia. Aqui, ó. Valgismo dinâmico é você... Isso até dificulta algumas técnicas, né, Rick? Realizar alguns exercícios. Sim. Né? Já observei. Exato. O valgismo é isso aqui, ó. É o joelho para dentro. Quando você faz era isso. o agachamento, por exemplo, a tendência é jogar para dentro. E isso não pode acontecer, porque senão você vai ter ali uma tendência de ter ali dores articulares no joelho. Sim, às vezes já tem uma dor, vai piorar essa dor, né? Exatamente. A própria patela, o ligamento patelar, ele, quando você tem essa questão do osso um pouco mais em diagonal, pode acontecer da patela, se ela não tiver muito alinhada, ela começar a inflamar. A patela é um ossinho que fica acima do joelho aqui, né? Que redondinho, né? Fica deslizando essa composição aqui óssea, né? E você, quando você tem ali essa inflamação no tendão, né? Favorece muitas dores, não é legal. Então, assim, é muito importante que você faça o treinamento correto, o treinamento melhor para você, né? As mulheres, principalmente, têm que prestar bastante atenção com relação a esses aspectos que eu coloquei, mas é muito importante que você faça um equilíbrio da sua musculatura para proteger as suas articulações também. Então, o treinamento, além de ter ali a sequência certa, a frequência certa, você tem que treinar ali de forma que você favoreça o descanso, a questão de você ter ali uma possibilidade muito maior de você ganhar massa magra. Sim. Isso tem a ver com periodização, Rick? Isso, exatamente. A periodização, que é um planejamento, né, do treinamento,
todos os meus alunos, quando começam a treinar comigo, tem ali um planejamento. O planejamento ele pode ser a curto prazo, a médio Sim. prazo e a longo prazo. Então, as periodizações, né, que podem acontecer é o mesociclo, macrociclo e o microciclo, que são ali um planejamento um pouco mais ali, mais específico, por pouco tempo, um tempo médio e um longo período ali para você fazer com que você tenha melhores resultados. É fundamental que você faça esse planejamento, né? O Rafael está perguntando aqui, deixa eu ver. Não, Rafael é seu fã. O Rafael está elogiando aqui, né? Pensei que eu estava Obrigada, perguntando. Rafael, pela Obrigado, Rafa. participação. Boa noite, Paula. E a gente está falando de periodização, planejamento, né, gente? Porque se a gente precisa planejar o treino, quem dirá a alimentação, né? Exatamente. Obrigada, Rafael. O saco vazio não para em pé. Então, a gente, qual que é o objetivo desse planejamento da dieta, né? Planejamento alimentar. Primeiramente, prevenir o catabolismo muscular, né? Uma vez que você está fazendo um treino intenso, né? Um treino pesado ali, regular de musculação, então é importante essa prevenção. E não só uma dieta, né, anticatabólica, né, junto com o treino, mas uma dieta que favoreça, lógico, essa síntese, né? Esse ganho de massa muscular é muito importante. Perfeito. Então, a gente sempre, quando a gente fala de músculo, a galera sempre pensa em proteínas, né, Rick? Eu É verdade. proteína, eu vou comer ovo e frango e tá de boa. Só que a gente precisa muito, principalmente quando a gente fala de anticatabolismo, né, de prevenir aí essa perda de massa magra, a gente não pode esquecer, não tem som. Acho que só ela que tá com... Tem mais alguém, ninguém gente? falou. Não está ouvindo, por favor? Não, eu estou escutando perfeitamente. Lud, pode continuar. Se tiver algum problema, avisem aqui, pessoal. Sim. Por favor. Aí, o que acontece? Principalmente quando eu falo de prevenção de perda de massa muscular, a quantidade adequada de carboidrato, mesmo para você que está precisando perder uma gordurinha aí insistente, tem que ser adequada, gente. Não pode... Valeu, gente. Não pode deixar de consumir em quantidades adequadas o carboidrato, tá? Se você, por exemplo, tá ao longo do dia, né? Eu vou fazer aí 5 refeições no dia. Todas as vezes que você consome só o carboidrato, só uma fonte, por exemplo, eu comi só batata doce, nenhuma outra fonte alimentar, nem de gordura, nem de proteínas. Através desse carboidrato, eu posso sim prevenir que eu perca massa muscular, porque eu vou favorecer uma recuperação ali depois do treino. A gente fala que é repor o glicogênio muscular. Você vai ter energia, por exemplo, também para treinar, né? Independente, não vou citar aqui falar de quantidades, porque isso é individual. Só que a gente quer falar aqui com vocês principalmente sobre o ganho de massa magra. Então, para ver esse ganho, esse aumento da musculatura, eu preciso, juntamente com esse carboidrato, o exemplo da batata doce, poderia ser outro carboidrato, consumir também as proteínas, né? Leite, derivados, carnes, ovos. Também a gente tem ótimas fontes de proteína vegetal, né? Leguminosas, castanhas. Então,
Porque esse carboidrato, juntamente com o aminoácido, né? O aminoácido das proteínas, que vai sim favorecer a hipertrofia, tá? Sim. Então, é super, super importante a combinação dos dois e a distribuição disso ao longo de todas as refeições, e não somente no pré-treino, no pós-treino, tá? Legal. Até porque caiu um pouco por terra essa coisa de pré e pós, refeição pré e pós-treino, Rick, porque a gente já tem novos estudos mais recentes que confirmam, por exemplo, que a gente leva para digestão total de uma refeição de 5 a 6 horas, principalmente dependendo do alimento que você comeu. Então, assim, Legal. às vezes o que você comeu ali 5 horas antes daquele exercício físico ainda vai servir de substrato energético, de energia para você treinar, tá? Eu não tô dizendo, não tô falando isso para você treinar com esse espaço gigante, né, de tempo, de 5, 6 horas. Antes do treino, para você comer, né, 5 a 6 horas antes do treino, não. Só tô te explicando que não precisa de você ficar, ai meu Deus, é a hora, né, do pré-treino, é a hora do pós-treino. Pensa Sim. que a distribuição, né, tem que ser adequada, carboidratos, proteínas e gorduras em todas as refeições e não numa só, com um macronutriente só, né? O fracionamento tem que ser adequado, né? Então, De acordo isso é o com mais cada importante. pessoa, né? Oi? De acordo com cada pessoa também tem as quantidades ideais para ela, né? Sim. E um detalhe. Como toda vez que a gente fala em hipertrofia, em ganho de massa muscular, uma característica principal que tem que ter aí nesse plano alimentar é que ele tem que ser mais hipercalórico, né? Você tem que, diferente para o emagrecimento, a gente tem que consumir mais calorias do que a gente gasta. A gente fala que é o superávit calórico. E até para você conseguir alcançar, né, ter essa demanda, esse aporte maior de nutrientes, você concorda que fica mais fácil se você fizer mais refeições no dia? Sei lá, suponhamos que você vai ter que comer 3.000 calorias. Ou até mesmo menos, 2.000 calorias. Você distribuir essas 2.000 calorias em 5 refeições, 6 refeições, fica mais fácil do que você distribuir isso em 2, 3 refeições. Perfeito. Né? Legal. Então, fica muito mais fácil, principalmente porque, assim, tem muitas pessoas que têm dificuldade, né, Rick, de consumir um volume maior de alimentos, né, em uma mesma refeição. Exatamente. Por isso que, às vezes, a gente, aí já é uma orientação igual, mas, assim, nesse momentos em lanches, a gente coloca refeições mais líquidas, né, com aporte calórico importante, mas refeições líquidas, vitaminas, shakes, por exemplo, porque aí ela alcança essa demanda, né, de energia e fica muito mais fácil para ela ingerir isso do que comendo sólido, né? Tem a questão também, Lud, de algumas pessoas que têm dificuldade, vamos supor, a pessoa treina de manhã, treina cedinho, e a pessoa não consegue comer, né, por exemplo, uma fonte de carboidrato, prefere treinar em jejum, às vezes para ganho de massa magra,
né? O que que você sugere ali em relação à estratégia? É melhor suplementação, às vezes líquida, né? Para que minimize ali um pouco essa questão ali para fazer o exercício muito cedo, por exemplo, né? Fala aí um pouquinho sobre essa questão, Lúcio, por favor. Sim, eu não vou entrar na questão do jejum, porque o jejum eu passo essa prescrição em casos muito específicos, não é para todos, nem todos Sim, a gente prescreve o treino em jejum ou o jejum intermitente. A Paula está perguntando, não é, é ruim, né? Principalmente se o percentual de gordura está elevado, se a pessoa está com muito excesso de peso, a gente ajuda, a gente otimiza essa perda de gordura, né? O treino em jejum. Mas, como o foco aqui é o ganho de massa muscular, então a gente entende, né, também que o percentual de gordura às vezes vai estar já está adequado, abaixo. ou não vai estar, ou vai estar só um pouco acima. É mais interessante, talvez, não treinar em jejum. O número de refeições com relação ao ganho de massa muscular, uma dieta, né, mais hipercalórica, o número de refeições é essencial a gente fracionar. Perfeito. Então, a gente pode entrar, por exemplo, né, como suplementação. Então, poderia ser uma proteína de alta digestibilidade, um whey isolado, um whey mais puro, juntamente com... Aí vai depender do horário que você vai tomar esse shake e vai treinar. Então, se o espaço de tempo entre esse pré-treino, vamos colocar aí, e o treino for mais curtinho, 30, 1 hora no máximo, a gente pode colocar um carboidrato de rápida absorção. As quantidades vai variar de pessoa para pessoa. Então, poderia ser uma maltodextrina, né? Uma dextrose, por exemplo. Sim, E aí, sim. Rogério, boa noite. Se Boa noite. com um espaço maior de tempo, não, eu consigo aí umas 2 horas fazer esse Sim, shake umas 2 horas antes do exercício. Aí você pode, por exemplo, optar até por uma palatinose, um outro carboidrato em pó que você vai misturar ali, diluir junto com o whey. Porque a perfeito. palatinose é um carboidrato de absorção mais lenta. Sim, Mas, Lud, eu não tenho grana, eu não gosto. Tem gente que fala mesmo, eu consulto. Eu não gosto de suplemento, eu não quero suplemento. Você monta o plano alimentar sem suplemento. Ótimo. Aí a gente pode colocar alimentos que tenha esse índice glicêmico semelhante, né? Igual a esses suplementos que eu citei, de maneira líquida, né? Então, você vai fazer uma vitamina, pode ser com leite de vaca, um leite vegetal, né? sim. Acrescentar aí pode acrescentar outras proteínas, né? Você pode Le- colocar ou usar um leite em pó, por exemplo, para Lembrando que, aumentar, para lem- aumentar as proteínas. lembrando que a Lud está falando com relação ao foco maior no ganho de massa, tá, pessoal? Não é que, por exemplo, as pessoas não podem fazer o treino, por exemplo, em jejum ali. Uma menina perguntou, eu faço caminhada, por exemplo, em jejum, isso é ruim? Na verdade, isso é de pessoa para pessoa, né, Lud? A questão do jejum. Agora, o que acontece? Para ganho de massa magra, né, por exemplo, a caminhada ela não é o melhor exercício para ganho de massa magra. Né? A Exatamente. caminhada ela vai trabalhar ali seu sistema cardiovascular, vai trabalhar a questão
da sua, do seu sistema imunológico, vai ajudar ali em alguns hormônios, vai ajudar em relação à perda de gordura, mas massa magra mesmo, a caminhada ela não é o melhor exercício para você ter isso. Os melhores exercícios são os exercícios resistidos, exercícios com carga, os exercícios que você faz ali, uma sobrecarga, né, na sua musculatura. Essa sobrecarga. Bem lembrado. Exatamente, essa sobrecarga. Depende do peso do próprio corpo, né, Rick? Isso, essa sobrecarga, na verdade, depende de pessoa para pessoa qual que é a necessidade dela também. Às vezes, o próprio peso do corpo, em vários exercícios, já vai dar uma sobrecarga grande ali em relação à musculatura dela. Então, às vezes, nem precisa. A galera fica muito com essa questão, eu não tenho pezinho, eu não tenho equipamento. Então, assim, tem muitas formas de você treinar ali, de forma que você adapte, né, os exercícios para você fazer com o mínimo de equipamentos possível. E também você pode colocar os exercícios com uma sobrecarga com alguns alimentos, por exemplo, né, saco de arroz, saco de feijão, entre outras coisas, né? É até divertido, né? Porque você tem que inventar. É legal. É legal. Põe uma mochila, né? Uma mochila. Exato. Ou de alguma coisa dentro. Sim, e a questão da pandemia, né, Lud? Muitas pessoas, em algumas cidades, as academias todas estão fechadas, então a pessoa tem que treinar em casa de algum jeito, né? E aí tem várias formas de você adaptar isso, né? Fazer ali, hoje, por exemplo, eu fiz meu treino aqui em casa, mas assim, não é sempre que eu faço, né? Às vezes eu vou na academia também, mas aqui em casa dá para fazer muita coisa, dá para fazer muitos exercícios, né? E aí, para ganho de massa magra, né, que é o nosso foco aqui, é muito possível que você faça vários exercícios aí na sua casa, tá? Não só na academia, mas sim em casa também. Eu sempre reforço isso com o pessoal. Principalmente quem gosta de dar desculpa, sabe? A academia fechou, Lud. Eu falo, mas eu tô treinando em casa. Agora eu comprei peso, tô muito metida. Mas nem sempre foi assim, gente. Por muito tempo, vocês sabem aí que no início da pandemia a gente ficou um tempão com tudo fechado. Por muito tempo foi com saco de arroz, amaciante. Os preços também aumentaram muito, Lud. Os preços de pezinhos, de halteres, tem lugares que tá em falta de halteres, porque a demanda foi muito grande ali para a galera que comprou para fazer exercício em casa, né? E aí eu conheço 2 lojas que por exemplo, não está tendo halter já faz muito tempo mesmo. E quando vem um preço um pouco mais caro, sabe? Então, tem isso também, né? Só que assim, né? Eu consegui uma promoção para mocinha, tipo isso. Legal. Mas assim, a internet, você consegue muitas opções, né? Sim. Preços mais em conta. OLX, a gente dá uma organizada. Equipamentos usados também. Equipamentos usados, às vezes as pessoas fez a higienização ali, legal. Mas tem várias opções, tem várias possibilidades para você. O importante, pessoal, é que não deixe de treinar, por favor. E se você for fazer em casa, algo que eu falo no escuro, não. Busca ajuda profissional, né?
Até Legal. porque eu não sei qual peso aí que você vai usar. Os pesos que eu tenho aqui, eu consegui adaptar muito bem com os exercícios que eu fazia com o personal na academia. Porque eu já fazia Legal. muitos exercícios com peso livre, não a máquina. Então eu consegui adaptar muito, muito bem. Mas para mim, né? Sim, Com esse peso, né, que eu tenho aqui. Então, assim, no seu caso, você, mesmo se você não tiver condições de fazer com o personal, eu sempre indico você, o Adriano que está aí. Obrigada, Adriano, que é um outro super parceiro. O Adriano também é legal. excelente personal, gente. E aí eu sempre oriento a buscar a ajuda de vocês, porque mesmo se não for fazer o acompanhamento ali contínuo, diário, com vocês online ou presencial, nem que seja para umas dicas. Olha, eu tenho isso em casa, o que que dá para eu fazer? Ou, sei lá, de repente montar uma ficha, né? Que aí depois a pessoa consiga se fazer sozinha. Porque se for uma pessoa Sim, saudável, que não tem limitações, a gente tem que ver isso também, essa pessoa pode fazer, né? A Tami é minha cliente, a Tami fez muito assim. Acho que o instrutor passou a ficha para ela já tinha, né, o hábito, já estava familiarizada já com exercícios de força, então aí ela adaptou aquela ficha com o que ela tinha em casa. Mas assim, sempre com esse suporte, mesmo que à distância, mas com algum suporte profissional. Então, gente, a gente tem muita, muita opção, tá? é Teve o, alguém que é o perguntou melhor. alguma coisa. Ah, ela perguntou sobre a questão da creatina. A creatina, bem Isso. lembrado. A creatina, muito interessante, assim. Falando em massa muscular, não tem como, a gente é quase que impossível não citar a creatina. Porque hoje ela se tornou de vilã, ela virou queridinha, né, Rick? Há muitos, Sim, muitos anos atrás, elas já falaram, né? Já questionaram a questão de falava que. sobrecarga renal e etc. E esse Aham, negócio caiu por terra, não tem nada a ver mais. A creatina é um suplemento que é super em conta, né? A gente não precisa de grandes quantidades, média 3 sim, a 5 gramas por dia. Você já tem um resultado interessante para o ganho de massa muscular. A gente indica tanto para homens quanto para mulheres. Isso é um mito de que, principalmente mulheres falam muito isso comigo. A creatina me deixou inchado, né? A creatina retém líquido. Não, que está retendo líquido, na verdade, é alimentação ruim, falta de água, outras coisas, mas não a creatina. Por quê? Esse inchaço que a creatina causa, na verdade, é intramuscular, é no músculo, né? Ele sim, ajuda, além de aumentar a força e ajudar a síntese muscular, ele capta mais água para o músculo. Mas esse inchaço de retenção de líquido que vocês reclamam é um outro inchaço, ele acontece de outra forma. É um ar, né? legal. Então, não é o inchaço do músculo, que é o que a creatina causa, que ajuda. E essa água, quando a gente faz essa captação de água para o músculo, gente, isso favorece muito o ganho de a construção muscular. Tanto é que quem já teve a oportunidade de consultar comigo, quando eu mostro lá o resultado da avaliação, eu sempre explico, olha, você ganhou, sei lá, 1 quilo, meio quilo de massa magra, a água corporal, ela aumentou também. Por quê? 70% do músculo é água. O músculo não tem só proteína, não. Tem muita água Sim, também. Quem está acima do peso, Paula, também pode usar a creatina, mas aí, sim, né, vai depender de algumas questões, de como que está essa composição corporal. Talvez, inicialmente, a gente não vai priorizar essa suplementação. Mas não tem contraindicação, tá?
Uhum. Eli tá falando que é a primeira vez aqui. Adoro dicas, que bom. Vamos fazer mais lives com Isso esses mesmo, né? temas, né, Rick? A Elis Isso falou aí, aí. agradeço. Obrigado pela participação aí, Elis. Saúde agradece, isso mesmo. Isso mesmo. E aí, Lude, tem também uma pergunta que me fazem muito, assim, que é quais os melhores exercícios para ganhar massa magra? O pessoal comenta, pergunta para mim se existe uma fórmula mágica, né? De você É, ganhar massa magra. Na verdade, assim, tem o tem melhor alguns. exercício para isso, para aquilo, né? Sim, exatamente. Um para a É, perna. isso. Basicamente o que acontece? Os exercícios, galera, são divididos basicamente em dois tipos de exercício, né? E tem os subgrupos ali, vamos dizer assim, de exercícios, né? Que são os exercícios multiarticulares e monoarticulares. Os multiarticulares, pessoal, quais que são os exercícios? São exercícios que mexem com várias articulações ao mesmo tempo. Então, por exemplo, um agachamento convencional, o ar fundo, agachamento sumô, tá? Então, todos esses agachamento, levantamento terra, entre outros exercícios aí, favorecem ali você ter um movimento de várias articulações ao mesmo tempo. E os exercícios monoarticulares são os exercícios que você faz ali mexendo somente uma articulação. Então, por exemplo, o exercício para bíceps, né? Por exemplo, você vai fazer ali somente o cotovelo que está flexionando, então está fazendo ali o movimento monoarticular. Quando é glúteo, tem como trabalhar também, tem como treinar, fazendo ali, por exemplo, a abdução de quadril, né, fazendo ali o movimento com a perna abrindo e fechando. E aí, você me pergunta essa questão de qual que é o melhor. Na verdade, assim, com relação a ganho de massa magra, os multiarticulares, eles tendem a fazer um trabalho um pouco melhor de hipertrofia, mas é fundamental que você tenha ali uma ativação neuromuscular eficiente para todos os músculos. O que é isso? É você conseguir comandar o seu cérebro a ativar a musculatura correta do determinado exercício. Então, por exemplo, no agachamento, o agachamento, para ele ter ali uma hipertrofia em relação a glúteo, por Sim, exemplo, você tem que ter uma ativação desse glúteo. E muitas vezes, essa ativação neuromuscular ali, ela acontece muito melhor quando você coloca um exercício monoarticular como parte do planejamento ali do seu treino. Então, é fundamental que você faça não só os exercícios multiarticulares, mas os exercícios monoarticulares também, que um complementa o outro. A literatura fala isso, as pessoas que treinam ali há muito tempo falam a respeito na disso. prática, né, a gente Na vê muito prática, isso. né? Porque assim acontece muito da prática ali, né? A vivência na prática da pessoa às vezes faz uma diferença, né? Com relação às vezes, por exemplo, um fisiculturista. O fisiculturista ele faz ali, às vezes tem ali os hormônios, né? Injetam colocam, né? O hormônio ali no próprio corpo para aumentar ali a chance de você ganhar massa magra. Sim, Só que se você não fizer o treino correto, não vai adiantar nada. Você vai, em vez de você ganhar massa magra, você vai engordar.
Você vai ganhar Exatamente. gordura, né? Então, Então, nem usando bomba, né? Tem que nem usando bomba. fazer um treino bem feito, concentrado, né? Quando eu fiz Exatamente. Mas, personal, eu aprendi muito isso, Rick. Nossa, como que faz diferença, né? Então, se você está fazendo um sim, exercício de stiff, por exemplo, você está fazendo um exercício para o glúteo, se você realmente tem que concentrar ali naquele músculo que você está exercitando, faz toda a diferença. A com contração certeza. melhora, né? É a mesma coisa, por Não exemplo, fazer o a galera. exercício pensando na coxinha ou pensando no trabalho que você vai daqui a pouco. A É galera atenção plena, né? No exercício mesmo. é isso mesmo. A galera, por exemplo, faz abdominal e às vezes não sente o abdômen treinar, né? E é fundamental que você, quando você estiver fazendo um abdominal, você sinta ali a musculatura do seu abdômen. Não sinta, por exemplo, Sim, lombar, né? Não sinta perna, que às vezes, por exemplo, a pessoa faz um abdominal infra, só que ela ativa muito mais a perna, o quadríceps, músculo sartório, os músculos da frente aqui da perna, em vez do abdômen, né? Então, é fundamental que a pessoa consiga ali ter essa consciência, né, corporal legal, para que você consiga ativar a musculatura certa no exercício certo. E tem a questão da ativação neuromuscular também, Lud, que favorece você, se você faz exercícios para estimular isso, favorece também muito essa ativação e essa consciência, porque você vai sentir sim, mais a consciência musculatura, corporal. você vai sentir muito mais ali a musculatura ativando, trabalhando, treinando, né? É Então, muito eu fico, legal. eu Muito fico legal. falando com todos os meus alunos que é fundamental que eles tenham essa consciência de qual músculo que ele está treinando para ele sentir a musculatura correta, para que ele também relate, por exemplo, estou fazendo ali um exercício para bíceps, mas o exercício está sentindo o ombro. Pô, alguma coisa está errada, Então, né? Tá fazendo um isso exercício aí. e você citou muito a questão do stiff, né? O stiff, eu até fiz um vídeo lá Foi. há um tempo atrás aí, falando sobre algumas coisas que são interessantes para você ativar mais a musculatura posterior da coxa, né? A musculatura de trás da coxa. Sim, Então, se você faz errado, você vai tender a sentir, por exemplo, os músculos paravertebrais, que é a região lombar ali, né? Então, sim, o stiff é mestre nisso. Se você fizer alguma coisinha errada, você sente a lombar. sim. E Tem um existe, cliente, inclusive, que machucou a lombar, machucou feio, fazendo errado esse exercício. sim. E existem algumas técnicas, algumas possibilidades de você ali conseguir ter uma ativação melhor, né, com algumas técnicas ali, alguns ajustes, alguns tipos de alongamento também, entre outras coisas que é interessante você colocar ali no seu treino. E o que acontece, Lud? A nossa articulação ela tem que ter uma mobilidade muito boa. Não só ali o músculo, né? É legal você hipertrofiar, mas é legal que você tenha um músculo alongado e treinado. Né? Não adianta você ali treinar e deixar ele encurtado demais também, que favorece muito você não ter uma mobilidade muito grande. Então, por exemplo, acontece muito de pessoas que treinam um músculo muito mais do que o outro músculo. Por exemplo, a pessoa é fissurada em parte da coxa, parte de trás da coxa. Ela quer ali aquele músculo ali da coxa Sim, bem posterior, torneado, né? bem treinado. Isso. E aí,
pode acontecer de você ter um encurtamento muito grande e causar uma rigidez muscular. Essa rigidez muscular, o que vai acontecer? Vai fazer com que você favoreça a ativação mais de uma musculatura com relação à outra. E isso, às vezes, é ruim. Por quê? Às vezes, por exemplo, você está treinando ali um agachamento. O agachamento na frente da coxa, glúteo, parte posterior da coxa e panturrilha. E acontece, por exemplo, da pessoa fazer o agachamento e sentir só posterior de coxa, só a parte de trás da coxa. Sim. Isso indica, muito possivelmente, que a pessoa tem uma rigidez muscular ali grande com relação a esses músculos posteriores da coxa. Ele já tem ali ele já é forte, né? Muitas vezes acontece da rigidez vir com essa força um pouco maior dessa musculatura, só que ela rouba a ativação de outros músculos que deveriam atuar, por exemplo, no agachamento, né? E aí vai sobrecarregar, às vezes, sobrecarregar essa musculatura, e vai enfraquecer outras musculaturas que deveriam ser ativados, por exemplo, nesse agachamento. Sim. Ô, Rick, para a gente finalizar, eu vou aproveitar o gancho da pergunta da doutora Cleonice, que ela perguntou, além da creatina, se tem outros suplementos que ajudam na hipertrofia. A gente tem vários outros que a gente mais tem suplementos, só que nem todos realmente são eficientes para o ganho de massa muscular, né? Por exemplo, então, além da creatina, a gente tem o whey protein, a gente tem, né, uma série de opções, né, de tipos de whey isolado, concentrado, hidrolisado. Então, entre outros, né, entre outros suplementos, que às vezes envolve a parte mais como pró-hormonal, eles vão atuar como pró-hormonal, que é um assunto também que eu queria muito abordar hoje, mas eu vou ter que só dar uma pincelada mesmo, a gente vai ter que fazer outra live. Porque é o seguinte, principalmente nós mulheres, né, naturalmente, a gente já produz uma quantidade menor que os homens de testosterona, né? Porque a testosterona é um hormônio masculino. E em algumas fases da vida, climatério, menopausa, por exemplo, o que você já produz, né? Que é normal, escasso, né? Em menor quantidade, nesse período, gente, cai ainda mais a testosterona, tá? E vocês também podem dosar, qualquer pessoa não só pode, como deve, né, fazer um exame e dosar a testosterona livre. Então, com essa queda, a gente pode ter um prejuízo aí, não só no ganho de massa muscular, mas a gente pode ter até uma queda, né? Uma perda de massa magra. Tá? Né? No caso da nutrição, para ajudar, talvez até com suplementos. Então, o exame é um protocolo até que a gente usa para essa suplementação. Que suplementação? Desde aminoácidos, alguns aminoácidos podem ajudar, mas principalmente quando eu falo de testosterona especificamente, minerais, gente, zinco, tem alguns minerais importantes ali que no nosso organismo eles vão atuar em quantidades adequadas como pró-hormônios. O zinco, o magnésio, por exemplo, né, também, B12, B6. Então, eles são pró-hormônios. A gente tem na alimentação,
né, essas vitaminas e minerais. Então, carne e ovos são fonte de zinco, por exemplo. Né? O magnésio, a gente tem vários vegetais, desde abacate, cacau, semente de abóbora. Uma dica de ouro aí, vocês tomarem nota, vocês podem, por exemplo, como esses hormônios, a gente tem um pico de produção, às vezes até durante o descanso, o sono, não só testosterona, GH também que favorece o ganho de massa muscular, vocês podem colocar essas fontes até antes de dormir. Então, por exemplo, na última refeição aí do dia, poderia ser ovos, por exemplo, ou poderia ser, por exemplo, semente de abóbora, que é fonte de magnésio, você pode colocar no lanche, né, de uma fruta, ou pode colocar, salpicar ali numa sopa de legumes, né, ou um abacate com cacau. São estratégias colocar essas fontes nesse horário do descanso, Rick. É excelente, né? É uma dica super simples, né? Sim. E não então, deixar de treinar, viu, essa reposição tem que ser com um acompanhamento, né? Na verdade, assim, a reposição do hormônio, você vai ver isso lá com o seu médico. Por exemplo, a mulher está com uma menopausa precoce. Tem que ver a necessidade. Menopausa precoce, ou climatério, ou né, já está na menopausa. Isso você vai avaliar juntamente. Se houver necessidade de reposição, você vai avaliar junto com o seu médico. O que eu estou falando aqui sobre hormônios e pró-hormonais, que são esses nutrientes, esses ativos que eu citei, com essa finalidade de favorecer a produção da testosterona. Isso. Tá? Mas também tem que ser analisado cada caso. Eu poderia citar aqui os sinais de que sua testosterona, né, pode estar abaixo do normal, mas a gente não vai ter tempo, porque o Instagram, quando dá 1 hora, ele corta a gente. Né? Galera, é isso mesmo. Galera, obrigado aí pela participação, né, Lud? Vão ter outras oportunidades aí da gente conversar um pouquinho mais, é muito assunto. Eu ia pincelar um pouquinho ali sobre a importância do treinamento para os hormônios também, acabou que não deu tempo, mas assim, a gente vai ter ali outras possibilidades aí legais. E agradeço demais por você ter me chamado aí para participar da live, muitíssimo obrigado. Espero que o pessoal goste aí, tenha gostado do nosso conteúdo. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, pode mandar mensagem em particular, né, Lud? Tem o meu site também, eu vou só falar um pouquinho aqui rapidinho, www.richardsonpersonal.com, e nas minhas redes sociais você encontra dicas ali e muito mais. Obrigada, gente. Muito obrigada pela participação. Live deliciosa, muito bom. Eu também adoro falar sobre esse assunto. E aí a gente já tem o assunto para a próxima. A gente fala mais sobre os hormônios, né? Sim. Tanto a parte alimentar quanto a parte do treino. Gente, muito obrigada. Boa noite. Amanhã tem mais live e amanhã é sobre procedimentos estéticos no emagrecimento, tá? Beijo para vocês. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais.